Hoje nós vamos tentar contar talvez, né? Tipo como se fosse um apanhado, né? Do que foi o filme The Wall, do Pink Floyd, né? Para começo de conversa, para a gente se situar melhor, no final dos anos 70, logo após o Pink Floyd lançar o álbum The Animals, que foi completamente baseado na obra de George Orwell, que foi aquele livro que se chama A Revolução dos Bichos. Para quem quer se situar melhor, o George Orwell é o mesmo que lançou o livro 1984, né? Que é um livro muito buscado, né? Que trata assim de um mundo opressor, né? Onde as pessoas vivem uma vida completamente igualitária, né? Só existe uma forma de pensar, né? Não existe uma forma individualista, não, existe uma única forma de pensar, uma coisa totalitária, né? Uma coisa assim. Então, voltando aqui, essa fase do Pink Floyd, que foi exatamente o final dos anos 70, que foi logo após o final da turnê do disco The Animals, o Pink Floyd estava assim, sabe aquele momento onde a banda começa a se deteriorar internamente? Quer dizer, os membros da banda eles não estavam se situando muito bem uns com os outros, não estavam se tratando muito bem, estava tendo muita discordância de ideias. Roger Waters, cada vez mais ele se tornava o líder total, sabe, uma espécie de fascista, melhor dizendo, né? Querendo controlar todas as ideias do Pink Floyd, tudo tinha que vir só do pensamento dele, era só ele que queria mandar nas ideias da banda e tal. Então a banda estava bem assim, numa situação, como se diz, psicologicamente bem complicada. E ao mesmo tempo o Pink Floyd, financeiramente também, o Pink Floyd estava bem complicado, porque os empresários da banda tinham feito um tipo de, como é que se diz, de aplicações erradas, né? Eles tentaram mexer com coisas do tipo bolsa de valores, essas coisas assim, né? E acabou entrando pelo cano, né? Tiveram um prejuízo assim, nossa, podre, sabe? Coisa de louco. E foi muita grana, né? Apesar que a gente sabe que o Pink Floyd é uma banda mundialmente famosa, e nessa época já era mundialmente famosa, né? Porque o álbum Animals foi uma verdadeira exaustão de turnês, né? Pelos Estados Unidos, pela Europa e outros continentes também. Então, voltando aqui, como a banda estava meio fragilizada, o Roger Waters, essa história, poucas pessoas sabem disso. O Roger Waters, ele se isolou nas florestas do Canadá e ele começou a morar numa caverna. E ele colocou na cabeça, né, ele estava completamente neurado, ainda veio os problemas da banda, os problemas financeiros, e tudo isso deu aquela confusão mental na cabeça dele. E ele se enfiou nessa caverna, disse que ele botou na cabeça que ele tinha virado o homem, ele tinha voltado no tempo, ele tinha se transformado o homem das cavernas. E aí uma equipe, né, o pessoal que geralmente, que é a equipe dos empresários, o pessoal que comandava o staff da banda, né? O staff é geralmente a galera, né, que comanda o marketing da banda, né, a questão financeira, tudo, né, a pessoa que organiza os shows e tal. Então esse pessoal não contratou, desculpa, mas foi atrás da polícia canadense e eles acharam o Roger Waters nessa caverna. E o Roger Waters estava tão louco, mas tão louco, que quando encontraram ele, o Roger Waters correu e começou a morder a hélice do helicóptero, né? Como se ele tivesse realmente voltado ao mundo de barbárie. Na cabeça dele ele tinha realmente virado o homem das cavernas. Tudo bem. Ele foi levado, né? Ele passou por uns momentos de readaptação, né? De recolocação assim, consigo mesmo, né? Aí ele voltou à ativa. Ele voltou a procurar os colegas de banda, né? O David Gilmour, o Richard Wright, né? E o Nick Mason. Mesmo estando assim aquele clima meio, né, que eu já te expliquei, meio decadente entre eles, né? E então Roger Waters estava já voltando à ativa e já cheio de novas ideias, né? Então Roger Waters começou a propor essa questão da história de uma pessoa, né, que estava totalmente vivendo uma vida isolada pelo fato do que a sociedade provocou
provocou nessa pessoa, né? Essa foi a temática para que se criasse o álbum The Wall, certo? Primeiro eles criaram o álbum, né? The Wall, não é isso? Que teve a participação do famoso engenheiro chamado Bob Ezrin, que foi o responsável, né, por aqueles efeitos especiais que tem no disco, sabe? Porque ali, se você perceber, tem momentos ali que é pura magia, né? Mas isso é porque é o engenheiro de som. E o Bob Ezrin, nessa parte, ele foi realmente o cara que fez com que o álbum The Wall do Pink Floyd realmente descolasse, viu? Porque não basta só ter as músicas prontas, é preciso ter esses pequenos detalhes, sabe? Que são barulhos, são sons, são coisas que vão fazer parte da música, mas que se o engenheiro não for um cara muito capacitado, meu amigo, e nesse caso o Pink Floyd deu muita sorte, porque o Bob Ezrin, ele era considerado o mago da tecnologia sonora na época. Então foi a melhor escolha que o Pink Floyd poderia ter feito, né? E na verdade tinha outro engenheiro também, um tal de James, né? Um tal de James que também veio ajudar também, que era muito bom, mas o Bob Ezrin realmente ele era o principal dos dois engenheiros. O Bob Ezrin, ele foi realmente uma espécie de mago do som para que o disco The Wall do Pink Floyd explodisse nas paradas. Isso foi em 1979. Quando chegou mais ou menos em 1982, aí um cara chamado Alan Park, ele queria filmar a ideia do disco The Wall do Pink Floyd. Então aí ele teve que chamar a banda, conversar com o Roger Waters e tal, aquela coisa toda, né? Para que fosse feita a criação do filme The Wall, né? Agora tem um fato interessante sobre o filme The Wall, é o seguinte, é o personagem, o Pink. O Pink, ele era vocalista de uma banda de punk rock chamada Bottom Rats. Detalhe, galera, acho que vocês nunca ouviram falar disso, mas o Bob Geldof, que é o rapaz que fez como se diz, que participou do filme, né, que fez o papel do Pink, que é praticamente o sofredor, né, do filme, o Pink, né? Esse Bob Geldof, ele detestava o som do Pink Floyd. Vai entender, né? Coisas, né, que a gente nunca consegue compreender o porquê. Mas eu penso o seguinte, poxa, o cara estava sendo convidado para ser um ator de um filme. O cara era simplesmente um vocalista de uma banda de rock que nem sucesso direito, nem projeção tinha. Eu acredito que